Vou tentar comunicar aqui sobre certos aspectos e decorrências ali que emergem na dinâmica psicológica que o setting analítico propõe quando ele reúne analista e analisante frente às demandas inconscientes do analisante. Então, pretendo, tratar inicialmente sobre esse conceito de transferência, também de contra-transferência pela ótica junguiana, numa tentativa de propor um espaço de reflexão e manejo ao problema da transferência. Vou abordar algumas questões aqui ao longo da live. O que é a transferência? Quais as causas desse processo psicológico? Como, na posição de analista, proceder a esse problema da transferência? Também na contra-transferência, e se a questão final tem a ver com o título dessa comunicação, o sucesso da clínica, ele vai depender desse emergir da transferência, e aí a gente vai ver uma abertura ao humano no pensamento crítico junguiano. Próximo slide. As questões abordadas, eu coloquei aqui em cima do slide uma imagem que a gente conhece mais abertamente como um processo de transferência, aqui no caso erótico, uma transferência erótica negativa, em que o analisante fala, doutor, eu te amo, e o analista, ele se espanta, que de fato o analisante, ele não conhece a pessoa do analista. Eu vou falar um pouco sobre, trouxe essa charge aí para trazer uma imagem, um pouco para vocês. Bom, passando para a primeira questão, o que é a transferência, Aqui comigo, segundo, o pensamento do Jung, a transferência ela é uma forma específica de projeção. A projeção ela é uma atividade primária ali do psiquismo. Depois eu vou falar o que é uma atividade primária da psique. Além disso, a transferência ela vai ser um processo psicológico que ocorre entre duas pessoas. Eu coloquei até aí no slide que há casos de exceção, onde a transferência ela vai ocorrer ali com um objeto físico, mas ela vai emergir na clínica, como uma relação, estabelecendo um tipo de relação. Depois a gente vai ver que essa relação ela é aparente, ela não é uma relação humana, pessoal. Por isso que eu falei ali na imagem, que o analisante ele não conhece a pessoa do analista. Ela vai emergir na clínica nesta relação, portanto, entre um sujeito e um objeto. Sendo um objeto, vamos colocar aqui num exemplo, no caso, o analista, aquele que vai receber esse conteúdo projetivo, esse conteúdo da transferência, que é um conteúdo subjetivo, que diz respeito ao sujeito e não ao objeto, nesse caso. A palavra transferência, ela vem do alemão Übertragung, que a grosso modo significa transferir e levar uma coisa de um lugar para outro. Uma transmissão, a transferência é algo, então, que é transportado para outro lugar, para um outro objeto, do sujeito para o objeto. Aqui, no caso, o Jung utiliza essas palavras, sujeito e objeto. Quando eu comentei sobre ser uma forma específica de projeção que advém, então, de um processo primário. Os processos primários são ali os processos da ordem do inconsciente. Isso significa que a transferência, enquanto um mecanismo inconsciente, ela não vai ser um ato voluntário, no qual o sujeito ele tem consciência, ele sabe que está transferindo um conteúdo subjetivo seu para o outro. Ele é involuntário, significa que é não intencional e inconsciente. Ou seja, a pessoa que transfere o conteúdo, ela pensa que esse conteúdo ele é inerente ao objeto, inerente ao analista que ela transferiu. Ela não vê o conteúdo de maneira subjetiva, em outras palavras, como se fosse algo dela.
E aqui o objetivo psicoterapêutico da transferência ele já está descrito em parte, que é colocar, né, ou retransferir esses elementos projetados de volta para a própria psique do indivíduo, de volta para a própria psique do sujeito, aqui no caso do analisante. A esse processo, o Jung ele dá um nome alquímico, que é a dissolução. A gente, no processo o objetivo psicoterapêutico da transferência é dissolver o ato, a ação da projeção, a ponte, digamos, né? Isso não significa que a gente dissolve o conteúdo da transferência, dessa projeção, visto que esse conteúdo ele vai ser de riquíssimo valor para a manutenção da regulação da psique do analisante. Outro ponto também, para a gente compreender um pouco melhor o que é a transferência, a gente consegue alcançar, conhecer, digamos, o núcleo, o umbigo da transferência. Não é possível conhecer a sua própria extensão, né? Uma coisa que o Jung chega a comentar, por exemplo, na 5ª Conferência dos Fundamentos, ou seja, mesmo quando a gente pensa estar conscientes da projeção, a gente não conhece a sua verdadeira extensão. Há, portanto, uma porção que permanece desconhecida, inconsciente, podendo até mesmo aparecer como se fosse própria do objeto. Bom, é um mecanismo, então, que vai emergir de maneira automática, né, de maneira espontânea. E segundo o título da live, por que eu comentei sobre os conteúdos emocionais? Né? Esse processo psicológico ele tem uma característica emocional, como o Jung diz, uma natureza emocional, em que o conteúdo que é transferido, a representação disso transferida, ela vai carregar um grau de emoção que pode ser devastadora para o sujeito que sente, ou seja, ela tem alta carga emocional involuntária que se adere ao ego, e quando ocorre a transferência, a existência emerge um laço emocional difícil de ser desfeito, que exerce essa influência forçosa, compulsória ao sujeito, ao objeto. Que ele pensa que essa característica é inerente ao objeto, mas que de fato diz respeito a ele mesmo. Então, portanto, a emoção de um conteúdo projetado que forma essa ligação, que gera, digamos, o que o Jung chama de uma espécie de relacionamento, e é isso que é a transferência. E aí que esse laço, a transferência, ela pode ser negativa ou positiva. Né? Aí eu coloquei na charge um exemplo negativo da transferência, né? Mas também há casos e laços emocionais positivos, né? Então, elementos do inconsciente providos de forte carga emocional, de uma certa, então, quantidade, né? Independente ali do conteúdo qualitativo. Outra questão do Jung, não há só um tipo de transferência negativa, um tipo de transferência positiva, há uma infinidade de possibilidades, tudo pode ser transferido, basta ser, né, digamos, ativado no inconsciente. E isso inclui também arquétipos que podem aparecer projetados, né? Há consideração aqui, o Jung, do inconsciente coletivo, da existência de um inconsciente coletivo, portanto, não somente materiais da vida pessoal, mas conteúdos coletivos, não apenas repetições do passado, da infância, do mecanismo do recalcamento repressivo, mas novos conteúdos, né? Visto que a psique criativa, ela faz emergir novos conteúdos, eu digo novos sentidos, as coisas, ao olhar que o sujeito dá aos objetos, tanto externos quanto internos. E esses novos conteúdos, eles são primeiramente vivenciados nas projeções, o que demanda do processo psicoterapêutico instigar
esse processo interno de autorrealização que vai ocorrer quando esses conteúdos, uma vez que estão para fora, devem ser, portanto, internalizados. É uma situação complexa, difícil e delicada, esse processo de internalização ou de dissolução do ato da projeção, mas que pode ser recompensadora, né? Repetindo um pouco, porque esses novos conteúdos auxiliam um processo chamado de autorrealização, esse horizonte do processo da individuação, né? Que é o horizonte ali da psicoterapia junguiana. E outra questão também, há algum valor nesse processo da transferência, mesmo que ela represente um relacionamento aparente. Agora eu vou explicar por que é o relacionamento aparente, segundo a crítica de Jung, né, como por exemplo tratar em breve, porque não é enxergado, ou melhor, diferenciado o eu do outro. O analisante não diferencia, não reconhece que há um outro, né? Há, de certa maneira, uma condensação das figuras. Também o mecanismo de condensação faz parte de uma função primária também do psiquismo, assim como a projeção. Sobre o valor da transferência, o Jung vai falar que a intensidade do relacionamento de transferência ela vai ser equivalente à importância desse conteúdo ao sujeito ou ao analisando. Então, ela vai carregar elementos que, quando conscientizados, quando extraídos do objeto, eles vão ser de extrema importância para a saúde mental e para a regulação psíquica do analisando. E esse processo de conscientização, ele é mais caro que a própria transferência. Pois, quando esse elemento retorna ao ego, né, à personalidade do analisante, ele vai ficar em posse de um tesouro, né? O Jung usa essa figura do tesouro. Ele fica em posse, então, de algo valioso, de uma riqueza, digamos. E a transferência, ela pode emergir, né, como uma parcela ali do relacionamento psicológico entre analista e analisando, central para a atividade terapêutica, né? Então, essas camadas da transferência, da contra-transferência, quando aparecem, né? Quando ela emerge como uma parcela, né? Elas são essenciais para serem observadas, interpretadas, sentidas e, se sentidas, identificadas. Então, o fenômeno da transferência, caso ele surja, né, no encontro analítico, no espaço analítico, ele pode dirigir o fracasso ou o sucesso do tratamento. E o auxílio de imagens, como o Jung utilizou as da alquimia para retratar esse fenômeno, podem ser de ajuda para compreender o que é esse processo, né, a partir da premissa básica da psicoterapia junguiana, que é, a de que existem conteúdos inconscientes, que o analista ele está, portanto, diante desses conteúdos, numa tentativa de compreensão, acolhimento desses conteúdos, que podem englobar sintomas, sofreres, conflitos, insatisfações, mas também o núcleo da criatividade, da potência de cura, de alívio, de estímulos, de atividade e de vida, de maneira geral. É uma ocorrência, transferência natural em qualquer relacionamento que se aprofunda, que pode acontecer também na terapia. Não é uma regra, né? Aqui o Jung, ele diverge em certo ponto do Freud, mas o que o Jung mais vê quando ele olha para esse processo psicológico da transferência é que ela possui um propósito. Então, qual é o seu significado? Se ela possui um propósito para emergir na transferência, qual é o significado? E é isso que o Jung pesquisava em torno desse acontecimento, principalmente.